Então, quando me perguntam se a obesidade é aí talvez a maior causa de morte do mundo. Se a gente olhar, então, até a evolução da obesidade, né? Hoje, no Brasil, em torno de 66% da população está acima do peso. 31% obesos. Só nos Estados Unidos, 75% da população acima do peso. Nossa. 44% obesos. A gente está bem Então, próximo. estima-se aí, nos próximos anos, aqui 2 anos mais ou menos, 1,5 bilhão de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas obesas. Nessa experiência, né, esse acúmulo de conhecimento, quais foram as abordagens, né, para o emagrecimento que o doutor tem encontrado aí como maior êxito? O que você tem visto? Doutor, quero fazer a pergunta. Pacientes que estão no tratamento, né? O senhor tem, assim, específico, uma vitamina ou um mineral que não pode faltar de forma alguma na prescrição daquele paciente? Estamos aqui em mais um Receita de Saúde da Nath Pharma. E hoje temos um convidado especial. Ele não só é um especialista no assunto, como é também um médico farmacêutico. Então ele tem aí os dois lados da moeda e que torna ele realmente ter uma visão diferenciada sobre os assuntos. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Dias. Eu agradeço aí o convite, muito lisonjeado. Carrego com muito orgulho esse título de farmacêutico, né, e médico, porque isso, além de ter aberto muitas portas para mim, me fez crescer muito como profissional e enxergar de uma maneira mais ampla não só a medicina, a saúde de uma maneira geral, né? Com certeza. E aqui do meu lado, tô com o Fagner Cajaíba, que é nosso farmacêutico aqui da Nath Pharma. Paulo, você como farmacêutico, você sabe como ele ser farmacêutico, isso dá para ele realmente uma vantagem muito grande quando ele vai fazer aí as suas abordagens terapêuticas. Concorda com isso ou não? Com certeza, sem dúvidas. A abordagem terapêutica dele, como a gente já estava falando aqui anteriormente, ampliou, na realidade, a visão dele, né? E acaba se tornando um profissional com mais conhecimento de causa, Com digamos assim. certeza. Pessoal, Dr. Rodrigo, ele é especializado em terapia intensiva, ou seja, UTI, né? De forma leiga. Doutor, conta um pouco pra gente, como é que você saiu, né, do mundo das UTIs para começar a abordar um tema tão importante como obesidade? Então, como é que eu vim parar, então, no consultório tratando obesidade, né? Eu fiz residência em clínica médica, depois em Salvador, no Hospital das Clínicas, né? Fui para São Paulo. Inicialmente, o intuito era fazer cardiologia, mas lá eu acabei me deparando com a terapia intensiva, me especializei na terapia intensiva, né? Na época do Covid, eu coordenava a UTI em São Paulo e minha esposa é de Vitória da Conquista. Nessa época, meu filho nasceu e a gente decidiu então vir para cá. E chegando aqui, foi meu primeiro trabalho aqui em Conquista, foi as UTIs Covid, né? Como eu já atuava lá. E a percepção de todo mundo no Covid foi que o paciente obeso, ele tinha um pior prognóstico. Porque é um paciente que chegava com inflamação, e o Covid era uma doença inflamatória. Você pegava um indivíduo obeso, inflamado, possivelmente tinham doenças que não tinham diagnóstico, paciente hipertenso não diagnosticado, paciente diabético que não tinha um diagnóstico. Então, esse paciente evoluiu com um desfecho pior. Eu sempre gostei de estudar, já tinha, né, estudado a parte de nutrologia, me especializado também em nutrologia. E aqui comecei a atuar. Meu primeiro paciente, inclusive, foi meu cunhado, né? Depois de mim mesmo, obviamente, né? Eu sou um obeso em tratamento eterno, né? Assim. E eu vi aí a minha possibilidade, então, de fazer com que esses pacientes não chegassem na UTI. Não só pelo Covid, por N doenças, né? Infarto, AVC. Então, hoje, o meu papel no consultório é promover saúde para que esses pacientes não cheguem no estágio final, onde na UTI, a gente está apagando incêndio.
Sim. né? Então, foi mais ou menos assim que eu vim parar, que eu decidi atuar também no consultório. Muito interessante. Eu já tinha ouvido falar algumas histórias até parecidas, né? De pessoas que vivenciaram lá a UTI, pacientes que iam, melhoravam, tratavam, Uhum. passavam um tempo e eles estavam lá de novo. Porque os hábitos não eram mudados, né? Sim. Então, hoje, a gente poderia afirmar que talvez a obesidade é um dos problemas de saúde que mais matam no mundo? Porque, olha, se a gente pensar assim, obesidade aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Obesidade aumenta o risco de ter cânceres, né? Obesidade faz com que problemas infecciosos, né, mais Inflamatórios. inflamatórios, Sim. a taxa de mortalidade é maior. Então, quando a gente junta tudo isso, né, e coloca no mesmo saco aqui, a gente está falando que então a obesidade talvez seja um dos maiores males da humanidade quando a gente fala de risco à saúde. Então, quando me perguntam se a obesidade é aí talvez a maior causa de morte no mundo. Se a gente olhar, então, até a evolução da obesidade, né? Hoje, no Brasil, em torno de 66% da população está acima do peso. 31% obesos. Se olha nos Estados Unidos, 75% da população acima do peso. Nossa, 44% obesos. a gente está bem Então, próximo. estima-se aí, nos próximos anos, aqui 2 anos mais ou menos, 1,5 bilhão de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas obesas. Diagnosticadas? Diagnosticadas, né? Com as suas colocações. Então, um paciente obeso evolui com doença cardiovascular, infarto, AVC, diabetes, Alzheimer, que é inclusive dito como também um tipo de diabetes, né? Por conta de resistência insulínica, enfim. Então, e câncer, né? Toda a obesidade aumenta a incidência de todos os tipos de câncer. Não é incomum a gente perceber hoje o aumento do câncer de intestino, por exemplo. Não só porque os diagnósticos melhoraram, mas porque a incidência realmente aumentou. Então, hoje, a gente poderia afirmar que a obesidade talvez seja a causa evitável, a maior causa evitável de morte no mundo. Nossa. E tem correntes associando, então, algo que está associado a isso, né? Que é a resistência à insulina, a diversas outras doenças, né? Inflamatórias, né? Como dermatites, né? Artrose, artrite, psoríase, entre outras, né? Que nascem tudo de uma resistência à insulina. Doutor, então, falando então de obesidade, né? Na sua concepção, né? Então você foi estudar para tratar de saúde, né? Não aqui obesidade pensando do ponto de vista estético, mas tratando a obesidade com o que ele realmente é, um problema de saúde. Nessa experiência, né? Esse acúmulo de conhecimento, quais foram as abordagens, né, para o emagrecimento que o doutor tem encontrado aí como maior êxito? O que você tem visto? Bom, das abordagens com maior eficiência para o tratamento da obesidade. Você colocou até uma questão interessante, né? Assim, não pensando na estética. Talvez o primeiro gatilho para a pessoa buscar ajuda seja a estética. E assim, o papel do médico e qualquer profissional de saúde não é julgar. Talvez esse seja um ponto onde as pessoas se afastam da ajuda, com medo do julgamento. Quantas pessoas têm medo, receio de iniciar uma academia? A academia só tem gente sarada. É Eu verdade. já ouvi de paciente gordo, obeso, não tem direito de ir para academia. Nossa. Eu falei, tá, você acha que aquelas pessoas que estão lá hoje bem, chegaram lá como? Então, assim, a gente se enxergar nos pacientes, primeiramente, e que seja uma causa legítima a estética ser a causa dele vir buscar, mas a gente fazer entender que por trás desta busca tem necessidades para a saúde que são talvez mais criteriosas e mais talvez principais em relação à estética. Então, assim, a estética virá como consequência de uma perda de peso. Até por isso eu falo assim, eu não sacrifico estética, eu não sacrifico a saúde pela estética, Sim. certo? Então,
Eu digo que dar medicação é muito fácil. Para cada queixa que você me disser, eu te dou um remédio. Nossa, então vai ser uma lista muito grande, né? Qual a causa das suas queixas? Então, assim, hoje, o que eu vejo de mais efetivo é buscar, são abordagens neurocomportamentais. Se a gente olhar do padrão alimentar, o que mudou? Estresse. Estresse elevado, cortisol elevado. Você falou o quê? Resistência insulínica? Cortisol elevado aumenta a resistência insulínica. Se aumenta a resistência insulínica, eu aumento a absorção de gordura. Sim. Imagina, eu me alimento à noite, cansado, dia estressante, cortisol lá em cima. Meu metabolismo reduzido pela metade. iFood. Vou pedir o lanche. Na hora que tá lá, o motoqueiro saiu para entrega. Dopamina é liberada. Eu estou me alimentando de um excesso de carboidrato, de um excesso de gordura, no momento onde o meu metabolismo está reduzido pela metade. Cortisol aumentado, resistência insulínica. Eu vou guardar essa glicose como glicogênio no músculo e no fígado. O excesso disso vira triglicerídeo. Essa gordura vai se acumular intraabdominal, visceral, que é a pior gordura que tem. Mas essa gordura aumenta a resistência insulínica. Então eu vou ter dificuldade na próxima vez que eu for liberar insulina. Eu vou ter que liberar mais insulina. Isso vai formar mais gordura. Eu entro num ciclo que não acaba. Nossa. Então eu não tenho como tirar o estresse da vida do meu paciente. Mas eu tenho como entender quais são os gatilhos de estresse da vida dele. E talvez guiá-lo como lidar com cada um deles. Entendi. E assim, eu deixo muito claro que assim, as medicações são ferramentas. Base de um tratamento para emagrecimento, a atividade física e o plano alimentar. Então, o nutricionista e o educador físico são a base. Tem que trabalhar juntos, né? As medicações são uma ferramenta também, mas elas não vão fazer o trabalho sozinho. Então, o que eu vejo hoje é assim, as pessoas quererem ser emagrecidas e não emagrecer. Sim. Então, você pergunta, você está disposto a fazer o quê? Porque as pessoas compreendem o processo, mas estão dispostas a mudar? Que aí passa por um papel de autorresponsabilidade. Eu posso culpar as pessoas pelo meu dia, pelo meu estresse, pela minha falta de tempo, ou assumir que sou eu que não quero. O paciente infarta. Ele nunca teve tempo de atividade física. Sai da UTI, vai para casa, um mês depois ele está onde? Fazendo atividade física. Cadê? Ele não tinha esse tempo? Já achou, né? Então, eu acho que assim, a abordagem mais eficiente é trazer o paciente a responsabilidade para o paciente, trabalhar os pilares, sono de qualidade, um intestino saudável, uma alimentação e atividade física. Pessoas que não dormem bem não conseguem emagrecer. Interessante. Você pode repetir, doutor? Então, para você, então, esses são os pilares, né? É. Sono, né? Pessoas para emagrecer precisam trabalhar os pilares, os principais pilares. Sono de qualidade, um intestino saudável, uma alimentação saudável e a atividade física. Pessoas que não dormem bem não conseguem regular os hormônios leptina e grelina, justamente que sinalizam saciedade e fome. Haja vista, olhem as pessoas que trabalham de plantão noturno, a dificuldade que é. Como é que o doutor costuma, então, abordar a questão de sono? Com abordagem neurocomportamental, como o doutor disse, ou de alguma forma medicamentosa? A gente recebe os pacientes, às vezes, usando muito benzodiazepínico, né? Algumas medicações que reduzem até memória a longo prazo. E, assim, primeira coisa, higiene do sono. Tem estudos que mostram que até aquela luzinha do stand-by do ar-condicionado é capaz de Atrapalha. bloquear a sua glândula pineal. Então, você deixa de produzir melatonina. Então, você também tem que dar condições do seu corpo, né, se preparar para dormir. Então, primeiro o ambiente. Temperatura adequada. Ô, doutor, você está falando, a glândula pineal, Pineal. pineal, Pineal. Uhum. o que faz uma pessoa, né,
ter tanta facilidade para eu falo o que você tá falando, Ah. eu tô me vendo aqui, né? Aham, Minha esposa é enfermeira aham, e durante muito tempo ela trabalhou à noite. Hoje ela não trabalha mais, uhum. mas mesmo assim, provavelmente por uns 4 anos. E ela ainda sente até hoje, às vezes, uma dificuldade com sono, tem todo um Um processo. ritual, todo um processo, né? E eu não tenho cuidado nenhum, mas é impressionante. Eu E deito. você dorme. Não, assim, É verdade. não dá 3 minutos, cara. É um negócio assim. O que que faz mexer com o celular, sair, né? Tudo que não poderia fazer eu faço. Uhum. E minha melatonina deve estar ótima, porque assim, é uma indução de sono que eu nunca vi. E uma pessoa que faz todo o processo, né? Tem dificuldade, Tem né? dificuldade. É. Qual a idade Que da sua é esposa? 32? Então, assim, digamos que a sua esposa, nos poucos momentos de descanso, quando ela trabalhava à noite, ela era acordada assim. Qual o nome dela? Bianca. Bianca. Leite tal parou. Então ela sim, ela acostumou a dormir em alerta. Hum, O sono dela é aqui, ó. Não quer dizer que você dormindo com a luz acesa, que você tem um sono de qualidade. Por muito tempo eu me vangloriei disso. Pô, eu durmo com a televisão ligada. Sim, claro. Hoje existem parâmetros que a gente consegue Claro. enxergar, que a gente define que esse sono não é de qualidade. Mas, de fato, é isso, assim. Talvez até pela própria atividade dela, guardou-se essa maneira, ela dorme, tem um sono mais alerta, digamos assim. Entende? Então, e assim, às vezes até o cansaço, né? Assim, nos leva a desmaiar, como as pessoas falam, né? Uhum. Então, de fato, a gente precisa preparar o ambiente, um ambiente completamente escuro, de preferência 22, 23 graus, uma temperatura mais baixa ajuda a reduzir o sono. Eu digo sempre assim, os pacientes que têm a necessidade de trabalhar com tela à noite, eu indico aquele óculos laranja que tem filtro para luz azul, porque ele imita o comprimento de onda do entardecer. Então, eu minimizo esse prejuízo. Não é que eu indique trabalhar à noite, mas se o paciente tem a necessidade, e você começa a trabalhar isso. Pacientes que têm muita ansiedade, estão ali preocupados com o dia posterior, programando, eu falei, vem cá, a mente não para, por que né? você vai resolver 9 horas da noite e não se resolve às 8 da manhã? Muda alguma coisa? Você vai mandar e-mail para alguém que vai tomar alguma atitude entre 9 da noite e 8 da manhã? Não. Então, às vezes, assim, precisa alguém de fora enxergar o todo e falar o óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Reduzir mais um pouco, né? E aí, assim, características de sono. Eu tenho dificuldade de iniciar o sono? Eu tenho que trabalhar em sono. E aí, assim, Maluco, melissa, própria Sim. melatonina. A melatonina, digamos, se eu treino à noite, o meu nível de cortisol está aumentado. Um cortisol alto não deixa a melatonina se ligar no receptor. Preferencialmente, esses pacientes deveriam treinar pela manhã. Cafeína. Pacientes que são metabolizadores rápidos da cafeína. Eles podem tomar café à noite. Pacientes que são metabolizadores lentos, até 3, 4 horas da tarde. O consumo de cafeína. Então, se a gente for organizando esses pontos, agora a paciente começa a dormir, mas acorda de madrugada. Aí você vai falar assim, mas eu acordo para ir no banheiro fazer xixi. Assim o pessoal fala. Sim. Sua bexiga, ela contempla, ela É, consegue sim. segurar uma quantidade de volume de xixi. Você vai fazer xixi porque você acordou. É verdade. E aí, eu estou falando de um homem ou de uma mulher? Qual a idade? Sim. É uma mulher 40 a mais? Isso começou tem pouco tempo? Ela acorda com dor articular, com memória ruim? Opa, essa mulher pode estar no climatério. No climatério, essa mulher começa a reduzir a produção de progesterona. Progesterona é um hormônio que ele estimula o receptor GABA. O álcool também estimula. O álcool ele deixa a pessoa eufórica, mas depois de uma certa dose, a pessoa fica sonolenta. Ela tem um ciclo, né? Exatamente. Quando a pessoa fica sonolenta é porque eu abri canais de GABA. Uhum. Ácido gama-aminobutírico, que induz o sono. Então você Então, costuma prescrever GABA, depende da pessoa. são vertentes. Então, assim, prescrevia mais, mas alguns estudos mostravam que o GABA não atravessa a barreira hematocefálica. Então, hoje eu tento mais induzir a produção. L-teanina, taurina. Taurina não está no energético? Tá. Como é que eu vou dar taurina para o cara dormir? A taurina está no energético para conter o efeito eufórico do energético. Então,
aumenta a liberação de GABA. Pois a gente, não sei se já apresentaram para o doutor já nossa ata, que é o nosso magnésio taurenato. Mostraram? Excelente. Não, Excelente. Porque a gente costuma falar muito do magnésio, do treonato, né? Que treonato. ultrapassa a barreira cefálica. Uhum. Esse também ultrapassa a barreira cefálica, mas a quilação dele não é com treonato, é com outro que tem a familiaridade. Bem interessante. Depois a gente Sim, conheci. pode mostra para apresentar. ele. Ô, Próprio doutor, magnésio glicina, que induz a relaxamento muscular. Então, aí sim, sem selênio e sem zinco, melatonina não se liga. Então, é muito comum, às vezes, o paciente não. E melatonina, doutor, já usei, não funciona não. Já usei 10 miligramas, eu sonhava. Pacientes que usam doses altas de melatonina têm um sono agitado. Então, são doses baixas, a fisiologia é até 2 miligramas dia. Sem o selênio, sem o zinco, ele não se liga. Então, eu sempre complemento. coloca sempre essas juntos. substâncias. Doutor, eu quero fazer uma pergunta. Pacientes que estão no tratamento, né? O senhor tem, assim, específico, uma vitamina ou um mineral que não pode faltar de forma alguma na prescrição daquele paciente? A gente nota que, assim, as vitaminas do complexo B participam de muitas reações metabólicas. E a gente meio que negligencia isso, e alguns colegas que talvez nunca pararam para olhar, talvez não vejam com os olhos que nós vemos. O próprio ferro. Uhum. Quantas mulheres não chegam com ferritina de 10, 12, 15, Mais 20? Mas não tem anemia. Mas chega com o cabelo caindo. Verdade. Para metabolizar o estrogênio, eu preciso do ferro. Do ferro. Para eu transformar T4 em T3, que são os hormônios da tireoide que vão me conferir, né, o metabolismo, eu preciso de ferro. As deionidase precisam do ferro como catalisadores. Sim. Então, assim, o ferro, né, sempre deixo ali na faixa normal, a ferritina, né, 90, 100. Lembrar que a ferritina é uma proteína de fase aguda produzida no fígado. No Covid, a gente dosava ferritina para saber se o cara estava melhorando a inflamação. Não é incomum a gente pegar homens com ferritina de 400, 500. O cara não tem excesso de ferro, está inflamado. Então tem um exame chamado saturação total de transferrina que me dá a prova. Se essa saturação está baixa e aquela ferritina está alta, esse cara está inflamado. Se essa saturação está alta e a ferritina está alta e o ferro está alto, eu posso estar diante de uma doença chamada hemocromatose. Pouco diagnosticado. Pacientes que têm homocisteína alta. Homocisteína é um aminoácido que lesa a parede do endotélio, aumenta o risco cardiovascular. Às vezes é inclusive causa de abortos espontâneos. Nosso corpo tem uma maneira de metabolizar essa homocisteína. Reduz ela para cisteína, que não faz nada com a parede da artéria. Eu uso B12, B6 e B9. Ácido fólico, vitamina B6 e B12. Sim. Às vezes você vê o cara lá com homocisteína alta e essas vitaminas 200, 300, mas a faixa do exame mostra que está no limite normal. Então, assim, é um outro alerta que a gente fala, que assim, esses valores de referência são... Eu peguei a população e vi o que eu achava. Não significa que essas pessoas estavam saudáveis. Nem sempre os valores de referência Cada caso é um caso. Você não tem alterações de homocisteína. Talvez você não precise dos níveis que eu tenho. Verdade. Eu, por exemplo, eu tenho uma mutação no GMM THFR que ajuda nessa metilação. Então, eu preciso de me suprir de radicais de metil, né, para facilitar essa metilação. Pacientes, por exemplo, que têm doença autoimune, necessitam de um nível de vitamina D maior do que os que não têm. Entendi. Muito bom, doutor. Ainda fechando o ciclo do sono, o que o doutor acha da trazodona? A trazodona, ela é uma medicação interessante, porque ela aumenta a liberação de dopamina também. Então, assim, o paciente às vezes consegue perpetuar um sono interessante e ele acorda bem. Às vezes melhora até o humor dessa pessoa. E tem relatos de, inclusive, melhorar a libido. Uhum. Mas isso aí entra sempre numa abordagem temporária, né? Você sempre vai Exatamente. preparar ele Nunca para é ir a para primeira escolha. Pelo contrário, assim, a gente tenta tirar essas medicações dos pacientes. Seja benzodiazepínico, sejam, por exemplo, exopiclona. Ou Zolpidem, qual é o nome mesmo? Só para não falar o nome. Mas é o que tem mesmo. O Zolpidem, Mas os artigos Zolpidem mostraram ativo.
É o antigo. O Zolpidem mostrava que diminuía o hipocampo, então diminui memória. Quantos Sim. relatos de pessoas que não faziam compras e não se lembravam? Então ele era um indutor. Então, se eu classifico que esse paciente tem uma dificuldade na indução, poxa, Mulungu, tem maneiras da gente trabalhar por outros meios, entende? E à medida que você vai trabalhar na higiene do sono, tirando esses outros fatores, café, cortisol, botar atividade física de noite para de manhã, você vai diminuindo os fatores que vão interferindo nesse sono. Uhum. É como se fosse um desmame também, né? Exatamente. Maravilha. Bem, doutor, então vimos aqui o sono. Aí o doutor falou sobre intestino. E aí? O cara chega com aquele intestino inflamado, que não absorve nada. Exatamente. Então, o intestino na obesidade. Qual a importância? Não é incomum os pacientes obesos ou acima do peso terem disbiose intestinal, que é um desequilíbrio na flora intestinal, e isso é refletido como? Doutor, eu vou no banheiro a cada 2, 3 dias. Para mim isso é normal. Doutor, tudo que eu como me dá diarreia. Comeu, estufou a barriga na hora. Então, esses relatos são comuns. É o dia a dia do consultório. Né? Então, ou mulheres que têm candidíase de repetição. Eu tenho um desequilíbrio ali, às vezes, na flora intestinal. Porque eu não tenho só bactéria, eu tenho fungo, vírus, Sim. né? Então, pacientes bariátricos, por exemplo. A cirurgia bariátrica é um bypass. Eu excluo, né? Eu faço ali a redução do estômago e eu faço um bypass. Então, eu transpasso 1,20 m da primeira porção do intestino. Então, eu faço uma síndrome desabsortiva. Então, esses pacientes às vezes fazem dump por comer alimentos com excesso de glicose, de carboidratos. Então, isso tem uma liberação de insulina grande. Esses pacientes passam mal, fazem taquicardia, sudorese. E tem os pacientes que têm, às vezes, síndrome do intestino irritável. Tem pacientes, por exemplo, que têm intolerância à lactose, mas por eles comerem todo dia, estão adaptados. Tudo isso come queijo. E eu sou filho de mineiro, então, rapaz, assim, eu sei que tirar queijo de um paciente, o leite de um paciente, às vezes, assim, é Não é cultural, fácil, inclusive, é né? cultura. É A avó da gente tomava aquele leitinho à verdade. noite, né? Mas, assim, às vezes é o que a gente enxerga como algum alimento que esteja, de fato, às vezes, inflamando, né? Nesse paciente que tem intolerância à lactose, por exemplo. Pacientes que têm intolerância a glúten, por exemplo, né? E aí você vê uma relação, inclusive, desses pacientes que têm esse intestino, às vezes, com doenças autoimunes. Sim. Tireoidite, Hashimoto, né? Então, às vezes, você faz o que a gente chama de síndrome do intestino vazado, certo? Então, sequências de aminoácidos que eram para ser absorvidas nos enterócitos, nas células do intestino, você tem um afastamento dessas células. Então, essa sequência de aminoácidos passa por entre essas células. Seu sistema imunológico enxerga isso e fala, opa, ele monta uma resposta imunológica contra essa sequência de aminoácidos. Se essa sequência de aminoácidos é semelhante à articulação, eu faço uma artrite autoimune. Se é semelhante às células da tireoide, eu faço uma tireoidite autoimune. Interessante. E aí, às vezes, a gente lança a mão de, óbvio, né? Tirar o que está inflamando, reorganizar essa flora aí, mas glutamina, por exemplo. Aumenta a adesão dos Aumenta a enterócitos. espessura, né? E a adesão dos enterócitos. Então, cada ativo tem uma indicação, né? Que a gente, às vezes, vê as pessoas usando tudo para muita coisa, né? Mas usualmente, assim, além então de mexer na alimentação, dependendo do caso, né? Normalmente você vai suplementar com glutamina, lactobacilos. O que normalmente Antes de já deu? tudo isso, água. Sim. As pessoas não se hidratam. E acham que estão... Você faz um cálculo aí, sei lá, de 20, a cada 20 quilos no litro de água. Ou 30 a 50 ml por quilo de peso. Quando você faz a conta, você fala, bicho, nem eu bebo isso. Então, assim, eu tenho o intestino preso, mas eu não bebo água suficiente para meu intestino funcionar. Aí eu olho na minha alimentação, não como nada de fibra. Coloco uma aveia de manhã, não como nada, uma folha, não como salada. Doutor, é correto falar para o paciente, por exemplo, para o cliente nosso no balcão, porque antes tinha uma tabela, né? A pessoa com
40 anos e 70 quilos, tem que tomar X de água. Eu já vou assim pelo lado, que pela minha especialização, eu aprendi assim, eu não sei se está certo, eu quero ver se o senhor me corrige aqui. Eu normalmente falo para os pacientes ou clientes no balcão que quando a urina ela está translúcida ou incolor, transparente, então tá excelente. Pode Uhum. manter aquele ritmo de água. Tá correto isso? Esse tipo, É essa uma forma? maneira indireta da gente avaliar, sim. Sim. Né? Se a gente olhar o idoso, por exemplo, a gente tem um set point, né? Que determina essa sede pra gente. E o idoso, ele vai perdendo isso com a idade. Sim. Então, assim, ele já não está mais acostumado a beber essa quantidade de água. Por outro lado, o paciente obeso, o cérebro dele, né? Assim, ele entende que às vezes a sede é fome. Então, a própria falta de beber água pode ser um gatilho de fome do obeso. Sim. E quando eu me refiro aos homens, por exemplo, Uhum. aí eu sempre falo assim, não tem radiador? O carro ele vai andar com radiador, ou seja, com temperatura alta? Não pode, tem que ter água, não é? Então, a mesma coisa é o corpo humano. O corpo humano tem que estar sempre tomando água sem que você sente sede. Você tem que colocar no seu tempo do dia a dia tomar água diariamente, constantemente. Eu tenho um hábito de beber muita água. Isso Gostei é. dessa analogia sua. É, Eu acho perfeito, assim, acho que é uma arte, isso aí é uma arte. A gente adequar a nossa linguagem ao paciente. sim, Vejo muitas vezes assim, falar aqui termos técnicos. Eu vejo isso às vezes até quando eu estou passando visita na UTI para um familiar. sim. Cara, você explica às vezes da melhor maneira possível, você acha que está dando uma aula pro cara. Eu já vi isso com colegas, né? Aham. O colega deu as costas, ele perguntou ao enfermeiro, não entendi nada que o médico falou. E você escutou? Eu escutei o cara Aí, falando. tá. Não, mas foi outro colega, né? Ah, Então, tá. assim, a gente tem que ter esse cuidado de Sim. adequar a linguagem, porque senão o teu conhecimento não serve de nada. Ah, É ajuda. importante isso, cara. Sim. Doutor, mas casos crônicos, como a pessoa está com uma desbiose, né? Hum. Que precisa de uma rápida hidratação, por exemplo, né? Hum. A gente tem um produto aqui, por exemplo, que chama Revigorate. Hum. Ele repõe eletrólitos, né? Tem aminoácidos que por meio de estudos, a gente viu lá que ele hidrata 4 vezes mais que a água. Hum. Claro que a pessoa não vai viver de Revigorate, né? A gente precisa mudar o hábito para a pessoa consumir mais água. Hum. Mas, num cenário como esse, a pessoa está com desbiose, né? Para acelerar essa recuperação, essa reidratação, acha que vale a pena esse abordagem a partir de suplementação? Vale a pena, né? Principalmente se a gente avaliar que na alimentação dela já tem essa carência toda. Agora, obviamente, assim, quando eu pego casos crônicos, né, e assim, a depender do histórico familiar, eu vou investigar. Esse cara vai fazer endoscopia, vai fazer colonoscopia, porque às vezes a gente pode, inclusive, se esse paciente às vezes tinha um padrão de diarreia e agora está constipado. Opa, mudou o padrão intestinal. Alguma Isso é coisa sinal de aconteceu. alerta. Então, assim, às vezes a gente tem a oportunidade de dar um diagnóstico e mudar a vida da pessoa. Só de você ter escutado do padrão do intestino dela. Muito bom. Você costuma prescrever exame genético, doutor? Já prescrevi, tem alguns que têm indicação, mas tem alguns que são genéricos, que dão informação que você não vai ter, não vai alterar a tua conduta. Então, assim, hoje eu priorizo prescrever exames genéticos que vão mudar a minha conduta e talvez possam mudar o hábito do paciente. Saber por saber. Que alguns casos a gente sabe que faz muita diferença, né? Sim. Mas também se sair prescrevendo para tudo. Exemplo, pacientes que precisam fazer reposição hormonal e que tem histórico já de câncer na família e tem um grande receio. Às vezes a gente lança mão de alguns exames que vão mostrar, inclusive, como esse paciente metaboliza esses hormônios. Hum, E isso é muito importante, até para dar segurança ao paciente. perfeito. Muito bem, então a gente abordou aqui sono, intestino, aí veio aí alimentação, né? Alimentação. Quando vai abordar alimentação, diminuição de carboidrato, aumento de proteína. Aham. Como é que o Então, em doutor relação à aborda? alimentação para o emagrecimento, né? A primeira coisa que as pessoas fazem, usar carboidrato. A bioimpedância que a gente tem lá no Instituto, ela é uma bioimpedância de 4ª geração. Então, ela mostra
aonde está a água. Hum. E quando a gente olha lá, o glicogênio. Então, o glicogênio, né, se você olhar várias moléculas de glicose, com várias hidroxilas, né, fazem ponte de hidrogênio com a água, né, faz a ponte de hidrogênio e segura a água. Então, às vezes, pô, eu vou cortar o carboidrato, perdi 2 quilos em uma semana. Perdi água. E às vezes a pessoa fica tão fraca, porque cortou o carboidrato, que não consegue treinar. Então, os extremos não me agradam. Mas quando você fala cortar, é que você tá pensando em cortar, É, zerar, né? é, É que tem gente que é. exato. É porque assim, a balança, né, a pirâmide alimentar, ela foi por muito tempo equivocada, Não. né? Então, você vai olhar a base de carboidrato, né? Essa base, na verdade, É isso que a gente escuta, né? A gente escuta que tá invertida, né? porque assim, você precisava estimular a indústria, né? Na época. Então, por isso que se colocou essa questão como base. Mas se a gente olha hoje, o que eu oriento aos pacientes? Todas as suas refeições têm que ter proteína. Uhum. Porque a proteína, ela dificulta e retarda a absorção do carboidrato. Então, vamos lá. Carboidrato. Aqui na nossa região. Chimango, né? Chimango, tapioca, o beiju, bolo, biscoito. A cultura nossa. Carboidratos. Banana, aipim, batata doce, inhame. Tudo isso vai virar açúcar quando a gente absorver. Se eu faço o consumo somente disso, eu tenho um pico muito rápido de glicose e a insulina vai em cima. Eu vou guardar muita gordura. Se eu consumo uma proteína junto, eu retardo esse pico de glicose, eu retardo o pico de insulina. Então eu retardo esse armazenamento de gordura. Dá tempo de eu começar a gastar. Certo? E assim, não é vantagem. Às vezes as pessoas passam o dia inteiro sem comer e elas vão descontar em que momento? À noite. Pô, mas não comi nada o dia inteiro, então agora eu posso. Aí estão descontando aonde? No momento onde o metabolismo está reduzido pela metade. Então eu estou comendo no pior momento do dia. A gente deveria café de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. É assim que a gente fala, né? Que legal. E sempre que eu falo com os pacientes assim, ó, você deu aquele disparate, né? Assim, uma compulsão absurda. Pensa assim, o que que eu não fiz antes? Então, às vezes, você dá aquele vontade de comer à noite. Você fala, o que que eu não fiz? Porra, não comi nada à tarde. Então, às vezes, um lanche à tarde com a proteína te livra de ter esse gatilho para jogar tudo pro alto à noite. Porque às vezes você seguiu o dia inteirinho certinho. Aí quando Não comeu chega a nada à tarde, à noite você noite, fala, bicho, agora pra mim já deu. Aguentei até aqui, velho. e dependendo do dia, como você falou, né? Cortisol lá em cima. Exatamente. E as pessoas, às vezes, assim, vão comer até as 10, 11 horas da noite. Assim, comeu pizza até 10, 11 da noite. Mas eu faço, ó, eu consigo fazer jejum intermitente. Vou almoçar só no outro dia, meio-dia. Eu tenho vantagens no jejum a partir de 14 horas. Não é vantagem eu parar de comer às 10 da noite. Então, o ideal é eu parar. Quem vai se propor a fazer esse tipo de alimentação. Parar de comer por volta das 7 da noite e dar pelo menos 14 horas de intervalo. E a maneira como você sai do jejum faz diferença. Doutor, É, posso que falar? é, Foi? você fala começando com saladas, proteína, né? Matou. Porque quando eu estou em jejum, meu corpo está ávido pelo quê? Glicose. Se eu quebro o jejum com carboidrato, glicose, insulina. Se eu saio com salada ou proteína, esse pico diminui. Inclusive, foi feito um estudo mostrando, mesmo prato, mesma quantidade, salada, proteína e carboidrato. A ordem do que você come faz diferença no seu ganho de peso. As Nossa. pessoas que começavam pelo carboidrato ganhavam mais peso. E se você come tudo junto? Aí o ganho de peso é semelhante a quem sobe primeiro o carboidrato. É? Um pouco menos porque a proteína É porque dificulta o a que eu escuto absorção. falar, por exemplo, assim, na hora que você põe lá, você mistura arroz, feijão, salada. Uhum, O fato de ter fibra junto, né, no muco, uhum. a A gente a absorção já daquele carboidrato, ele já vai ser mais lento, né? vai ser mais dentro do que se eu comesse o carboidrato puro. É. Mas quando eu olho o cara que comeu primeiro a salada ou primeiro a proteína, esse cara vai engordar menos. Entendi. Doutor, eu tenho uma pergunta, duas perguntas, aliás. Mas a primeira é: existe um horário específico ou um horário melhor para se fazer atividade física?
Idealmente, alguns estudos mostravam ali por volta de 3 horas da tarde, Uhum. certo? Mas a gente sabe que assim, as pessoas vão se habituando. Então, tem pessoas que vão conseguir treinar em jejum de manhã e é o melhor horário. Por quê? Acordou, treinou. Nada do que acontecer no dia vai tirar isso de você. Sim. Ao passo que quando eu deixo para treinar no final do dia, reunião estressante, ó, hoje a mercadoria que era para ter chegado não chegou, Muita chateação, né? vou para casa. Então, tudo pode acontecer para te levar a não treinar naquele dia, Verdade. certo? E quem treina à noite, cortisol, então isso pode ser um fator de interferência e de piora da qualidade do sono. Mas a não treinar, treinar à noite. Sim, claro. E minha outra pergunta seria mais a questão, assim, a gente tá acostumado a ver muitas pessoas que faz o Projeto Verão. Uhum. Projeto Verão é só no verão mesmo. E eu conheço particularmente muitas pessoas que têm uma facilidade muito grande de perder peso e de ganhar peso. E aí fala assim, simplesmente, eu vou fazer o Projeto Verão, Uhum. faz, fica com o corpo do jeito que a pessoa quer, mas passou o verão, aí larga tudo de mão. O que de ruim, o que de ruim pode acontecer com esse paciente, fisiologicamente falando? Ótima pergunta. Então, os pacientes que vivem nesse efeito sanfona, Sanfona, se né? dedicando ao projeto verão e não ao Isso. projeto vida, né? É, Ah, tem estudos que mostram que se o paciente obeso, acima do peso, ele está inflamado. Mas quando o paciente se propõe a emagrecer, ele também inflama. Então, o paciente que está nessa sanfona, ele inflama mais do que o paciente que está só aqui acima do peso. Então, né, nesse contexto de inflamação, é menos pior esse cara estar aqui acima do peso do que ele ficar sanfonando. sanfona. Ei, estou fazendo um projeto verão e vou perder peso. Porque emagrecer é perder gordura. Sim, Muitas vezes a gente está vendo o pessoal perdendo peso às custas de perder músculo. Você pode ver que esse cara vai engordar com mais facilidade. verdade. Porque se eu perdi músculo, eu perdi metabolismo. Ou seja, esse cara pode comer menos do que ele comia. Então, com o passar do tempo, eu estou prejudicando o meu metabolismo, fazendo com que a minha capacidade de metabolizar seja inferior. Então, eu vou poder comer menos lá na frente. Sim, E aí, quando eu for ganhando idade, meus hormônios em queda, né? A gente sabe que a testosterona melhora a resposta da insulina. A testosterona, por exemplo, me dá um tônus muscular melhor. O músculo, por exemplo, tem mais receptor de insulina. Então, fatalmente, esse cara lá na frente, né? Se tratar de homem ou mulher, vai ter uma dificuldade maior de perder peso. E talvez não E, consiga mais. e quem tá na UTI, normalmente, aquele que tem uma massa magra, já ouvi falar também que tem uma grande correlação com sobrevida. Sim. A observação que a gente faz, e é a verdade, né? Assim, o indivíduo que adentra uma UTI, seja por qualquer motivo, trauma, cirurgia, infecção, o paciente que tem mais massa muscular, ele tem uma capacidade de sair dessa UTI com vida maior. O isso, paciente obeso, ele já entra em desvantagem. isso o Tudo é senhor mais difícil comprovou em loco, né? no Covid. Eu tive um paciente, por exemplo, até era marido de uma enfermeira na época, gravíssimo, 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 gravíssimo. A gente teve que pronar, a ponto de eu chegar e conversar com ela e falar, olha, as próximas 72 horas vão ser decisivas para ele. Esse cara saiu. Depois que ele saiu, ele perdeu 37 quilos. Nossa, Então, assim, às vezes a gente precisa de um gatilho ou de uma porrada na vida para tomar providência. verdade. Mas às vezes não dá tempo. Quantas pessoas não tiveram essa Que bom oportunidade? que esse saiu, né? Doutor, falando sobre, ainda na questão da alimentação, então a gente vê a importância da proteína, né? Uhum, Proteína é tão importante para tantos processos bioquímicos, né? A gente não armazena proteína, então tem que consumir a uhum, proteína em diversos momentos do dia. Conforme a gente vai envelhecendo, a capacidade de síntese proteica diminui, uhum, né? Especialmente aí menopausa e tal. E hoje tem no mercado já suplementos para proteína, que não uhum. são só whey protein. Já Sim. existem algumas moléculas mais avançadas, né? Como o Power Balance.
tem o Pepti Strong, né? Uhum. Que são moléculas mais inteligentes, que o corpo já entende já uma sinalização que é para fazer síntese proteica, né? Sim. Como é que o doutor entende essas moléculas mais fácil no, para encaixar aí na agenda Eu não digo da... nem mais Não é nem fáceis, precisa às essa vezes palavra essas de agenda, moléculas né? são a única coisa que o paciente vai tolerar. Um paciente, por exemplo, com intolerância à lactose, o Peptidrog é a única, talvez a única opção palatável que ele consiga. E se você for comparar, o estímulo para a síntese proteica dela é muito maior. Né? Se a gente for olhar um peptídeo derivado da fava. Então, a sinalização para a síntese proteica é muito maior quando comparado à proteína do leite. Quando eu pego um paciente que tem intolerância à lactose, que não pode usar essa proteína do leite, eu tenho essa opção. Então, hoje, para mulheres na menopausa, pacientes idosos com sarcopenia, são excelentes opções, porque a gente tem um nível de estímulo para a síntese proteica muito maior. E até pela facilidade do dia a dia, né? Sim. Porque aí você... Não, aí você leva aquele pessoal, né? Que leva vaselina, Aham. o peito de frango, né? Tal. Então, você conseguir em algum momento do dia, né? Substituir por algo que é saudável e é prático, né? Então, Exato. não me levou... Inclusive, eu prescrevo até para muitos colegas. Tá ali no consultório, eu falei, cara, não tem desculpa. Peça a sua secretária para misturar na água e levar para você. Pronto. Infelizmente, médico, muitas vezes, são os piores pacientes, né? Vive o dia inteiro dentro do hospital, realmente não tem tempo. Exatamente. A gente cuida dos outros e não cuida da gente. Doutor, eu tenho uma outra pergunta. Nas suas prescrições, o senhor gosta de indicar fitoterápicos para pacientes obesos? Gosto. Quando é que entra, Eu doutor? entro, assim, os fitoterápicos, né? As pessoas, assim, ou às vezes acham que não tem efeito, que por isso podem prescrever qualquer um para todo mundo. Sim. E às vezes, assim, né, acham que não tem. Às vezes, assim, você substitui uma medicação, digamos, né, alopática, Sim. às vezes com efeito duplo de uma medicação, por exemplo, né, fitoterápica, com um efeito muito melhor. Exemplo, berberina. Melhora a resistência insulínica, diminui o receptor de colesterol. Perfeito. O cara, às vezes, não tolerava uma metformina, por exemplo, que Sim. dava desconforto gastrointestinal. Ainda ajudei o cara a perder peso. Deu um checkmate. Ou o cara, às vezes, por exemplo, ansioso. O cara é muito ansioso, mas toma citalopram fica ruim. Toma, sei lá, venlafaxina, diminui o libido. Aí você tem o Nocibest. Tem o Relora. Sim. Então, assim, a gente tem uma infinidade para quem conhece e sabe aplicar o momento. Entende o Felibut. momento, né? Felibut é uma excelente medicação. Melhora a cognição. Às vezes a gente usa, inclusive, para auxiliar na questão do sono. Então, assim, a questão das medicações fitoterápicas tem excelentes indicações, mas também, assim, não são isentas de efeitos adversos. Sim. Né? Então, assim, eu acho que caberia, inclusive, aos colegas olharem com mais carinho, porque às vezes você recebe pacientes que já usam uma infinidade de medicações e você não tem como mexer. Pacientes que já vêm, às vezes, de um colega psiquiatra com algumas medicações e que não tem como você colocar nada, tem um aval do colega, do psiquiatra. Então, muitas vezes, essa é a nossa única solução. Perfeito. Muito bom, doutor. Não sei se o doutor está familiarizado. Forscopol. O que o doutor acha? São medicações que a gente, que são usadas para tentar aumentar o metabolismo, certo? Assim, já prescrevo ainda para alguns pacientes, mas o que eu vejo hoje? Nenhuma suplementação, ou nenhum fitoterápico, ou nenhuma medicação é capaz de superar hábitos ruins e uma alimentação ruim. Então, às vezes eu estou investindo numa excelente substância, mas ao Não tem passo como vencer, estou né? comendo aqui coxinha. Não tem como nadar contra o rio, né? Entende? Então, assim, eu falo que, assim como reposição hormonal, né, é a cereja do bolo. O cara está fazendo tudo certinho. Treinando, comendo bem, alimentando bem, bebendo água. Tá travado no peso agora. Aí a gente começa a lançar a mão, né, para poder contemplar essas questões.
Fisioterápico ele tem que vir junto com uma estratégia, né? Para Ne- potencializar Sim. uma atividade física, uma alimentação saudável. E muitas vezes a gente percebe isso. O paciente traz que não teve um resultado porque ele jogou toda a responsabilidade na medicação. E às vezes nós fazemos isso. Quando você vê uma pessoa que emagreceu, o que que você pergunta para ela? Primeira coisa, o Qual foi a medicação? que que você tomou? É. Nesse momento, sem querer, você tirou todo o mérito dela de ter feito atividade física, de ter se alimentado bem, e inconsciente. É. Por isso que eu falo para meus pacientes para não falarem que estão fazendo nada. Não falem que estão fazendo dieta. Porque você começa a fazer dieta, aí você chega num lugar, não vou comer isso não. E olha lá, a mulher tá mandando nele, não vai comer, não vai É, beber. E fala que você encheu a cara no outro dia, que você tá com de ressaca. Porque as pessoas, quando começam a enxergar que outra tá emagrecendo, elas estão vendo alguém que tá fazendo o que ela não quer fazer. O que ela não está disposta a fazer. De fato é assim. E esse paciente, quando começa a emagrecer, começa a escutar o quê? Pô, já tá bom, né? Já tá ficando feio. Verdade. Qual o sinal que essa pessoa tá recebendo? Porra, Só se negatividade. já estão me achando até magra e que eu tô ficando feio, sinal que eu já tô magra que eu já posso voltar a comer. Aí volta tudo. Esse paciente que ficou comigo ontem que perdeu 37 quilos, ele tinha indicação formal da semaglutida. A irmã dele falou, olha, essa medicação aí faz mal, hein? Toma cuidado, essa medicação aí faz mal. Sumiu, largou, engordou 10 quilos. Um mês depois, quem estava usando a medicação? É, irmão. Paciente. A irmã? Não. Uhum. Então, assim, isso faz parte de estratégia neurocomportamental. Dar remédio é o trem mais fácil do mundo. Doutor, quando então o doutor passa uma caneta, né? Eu não sei qual o doutor costuma passar mais. Quando, não sei se você, doutor, também familiarizado com a naltrexona ou quiona, quando é que o doutor aborda assim essa abordagem um pouco mais agressiva, né? Uhum. Bom, então, assim, no processo de emagrecimento, as medicações vão ser ferramentas. Então, você tem que identificar primeiro a característica de fome desse paciente. O cara tem compulsão. Caneta não tira compulsão. Você vai ver, inclusive, relatos de pacientes que estão usando essas canetas, mas que não comem comida, mas porcaria come. Sim. O cara, às vezes, não come, mas à noite ele descarrega. Então, ele tem síndrome do comer noturno. Ou esse cara, às vezes, tem um padrão beliscador. Então, assim, qual foi a ideia ali da associação da bupropiona com a naltrexona? Isoladamente, nem a naltrexona nem a bupropiona tiveram efeito na perda de peso. Mas a bupropiona aumenta a promielacortina, que atua no primeiro neurônio, anorexígeno. Só que a gente faz taquiplaxia. Então, esse efeito anorexígeno, ele passa. Qual foi a ideia? A naltrexona atua em receptor opioide. Então, eu seguro esse efeito, porque a promielacortina ela é uma beta-endorfina. Então, ela vai atuar nesse receptor. Quando eu uso a naltrexona aqui, eu sustento esse efeito. Então, essa foi a ideia. E aí viu-se que funcionou. Qual a questão? Às vezes os pacientes não toleram por conta do enjoo. E aí tem gente associando já uma terceira. É, Ufa. quem A não terceira entende, medicação ali na quem não fome, entende né? farmacologia, né? Porque qual que você faz? Coloca BUP, liberação lenta. Aí que às vezes vocês podem pegar a prescrição minha. Bota uma cápsula. Na naltrexona eu divido a dose, uma cápsula dentro da outra, eu boto liberação lenta. Então, uma dose que era de 8 miligramas de uma vez, eu boto 4 e 4. Uma cápsula dentro da outra, eu tenho 50% da dose liberada, 50% da dose liberada depois. Então, essa é a vantagem da manipulação. Eu consigo personalizar para o paciente para ele tolerar o tratamento. Perfeito. Se eu comprasse a medicação na farmácia, esse cara não ia conseguir fazer. Doutor, então acho que Sim, em relação às canetas. Os pacientes que têm vontade de comida, que eu como quantidade, MC acima de 30, percentual de gordura alto, resistência insulínica e doenças metabólicas, têm indicação dessas canetas. Mas pacientes que têm história de carcinoma medular de tireoide ou nódulo de tireoide não investigado são contraindicações para o uso, e se tiver algum parente, já evita? tem que se investigar, porque esse tipo de câncer tem receptor de GLP-1. Sim. Imagine essa é uma paciente que me procurou para emagrecer se eu não tivesse dado o diagnóstico. É. Eu ia estar alimentando o câncer dela. E é muita responsabilidade, né?
Doutor, você levantou na sua frase anterior, então a pergunta, pra gente concluir com chave de ouro aqui, né? Você como farmacêutico e médico, né? Então você acredita que, de fato, a manipulação de fórmulas, ela realmente é uma ferramenta muito útil, segura, eficaz para o tratamento não só de obesidade, como qualquer outro tratamento aí para a saúde? Qual que é a sua visão hoje? Para todos os outros, hoje eu não conseguiria tratar de maneira completa meus pacientes se eu não tivesse a manipulação. Desde a obesidade, desde a reposição hormonal, desde a própria reposição de vitaminas. Como que você repõe a vitamina num paciente bariátrico? Se a primeira porção do intestino dele não absorve. Sim, Então eu vou fazer uma vitamina sublingual. interessante. Como é que eu vou testar a sensibilidade à reposição de hormônios nessa paciente? Uma paciente que às vezes tem um lipedema. Que se eu fizer transdérmico, ela não vai absorver ou vai transformar isso, às vezes, num hormônio que eu não quero. Posso fazer uma via vaginal, cápsula vaginal de tapioca, ou um creme vaginal, ou um filme. Sim, Então, quando eu individualizo a medicação que eu quero para o paciente, ele ganha. Então, por exemplo, mulheres não toleram creme vaginal, melacalcinha, incomoda. sim. Então, você coloca uma cápsula de tapioca, fica sequinho, cara. É uma absorção Perfeito. excelente. Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram a absorção, né, transdérmica. Do umbigo para cima é uma quantidade, do umbigo para baixo outra. Ou essa mulher vai né, usar um gel de testosterona e tem filhas ou filhos, chega em casa à noite, vai abraçar, ou até quando vai tomar banho se enxuga, Verdade. fica resíduo na toalha. Então esse cuidado a gente tem que ter. Então a gente pensa nisso tudo quando você vai individualizar uma fórmula para um paciente. Eu não conseguiria colocar meus pacientes para dormir se eu não juntasse cada substância dessa com cada efeito que ela tem. Mas às vezes ele não tolera cápsula, mas eu passo um sachê. Sim. Então isso me dá uma gama muito grande. E, assim, hoje o paciente só não vai fazer se ele não quiser. Doutor, ficou assim mais do que provado e a sua formação farmacêutica lhe ajudou demais. O senhor deu uma aula aqui pra gente. Principalmente gostei demais da pergunta que Guilherme te fez. E o senhor finalizou falando de todas as nossas formas farmacêuticas, praticamente, né? Uhum. Você falou aí de cápsula sublingual, cápsula vaginal, cápsula Creme tópico, né? creme top, quer dizer, envelope, sachês, que foi o Uhum. último citado agora. Então, assim, eu fiquei feliz. Doutor, queremos agradecer. Foi muito bom o papo. Espero que esse seja apenas o primeiro, né? Sim, Nossa receita de soja da Nath Pharma tá aí, à disposição do doutor, né? Maravilha. E aí a gente viu 4 pilares importantes aí para perda de peso. Sono, cuidar do nosso intestino, atividade física e uma boa alimentação. Se precisa de ajuda personalizada, junto com uma farmácia que vai dar suporte para essa, por favor, procure o Dr. Rodrigo Dias, que sabemos que você vai ser muito bem cuidado. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. obrigado. Valeu.